Bom, a gente está falando sobre parábolas para a vida. Na perspectiva que Jesus ele utilizou da história dele registrada no Evangelho, uma forma de nos ensinar sobre a vida, em todos os contextos. Quando a gente fala de parábola, tem a ver com ensinos que precisam ser degustados para que você de fato entenda o que está ali. Não é uma coisa tão explícita, mas em alguns momentos elas são palavras mais claras, outras mais claras para um grupo, outras mais para outro grupo, mas o objetivo dele era que as pessoas experimentassem vida. E essa em especial, ela vai custar muito caro para me falar. Eu acho que para vocês ouvirem também. Mais uma vez, quando eu me debruço sobre esse assunto, eu me coloco num lugar de sentença, mais uma vez, né, de olhar para mim e para você como chamados a serem discípulos de Cristo, ou aqueles que querem essa vida que Cristo teve. Então o título é esse, o custo do discipulado. Está lá em Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Fala assim, ó, Lucas 14, 25. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar seu exército de 10.000, se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perde o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Esse é um desses textos que eu te falei no começo, que eu gostaria que não tivesse aqui. Esse é um daqueles, quando a gente lê, dá vontade de não ler, ou de desler. Então, por exemplo, palavras de Jesus. Se você amar mais seu pai e sua mãe, mais seus filhos, são palavras que soam de forma agressiva à nossa cultura, né? Para nós é pesado isso, mas a gente vai entender. Bom, qual que é o cenário aqui então? Jesus está indo para Jerusalém, ele sabe que vai morrer, sabe que vai padecer e morrer na cruz. E é nesse contexto que ele começa a deixar mais claro para os discípulos e para a multidão que está o seguindo, os termos do que significava segui-lo. Jesus não tinha tempo para perder. Depois de amanhã, ele vai ser preso. Tem uma galera indo atrás dele, aonde ele fazia o milagre e a multidão ia. Ele tem 12 discípulos mais perto e alguns considerados discípulos também, perto dos 12 ali. E ele está falando sobre várias coisas e ele dá um relapso de consciência no sentido de há uma urgência de mostrar para eles o custo do que significa estar aqui me ouvindo, estar aqui aprendendo da minha vida. Então Jesus não gasta palavras ao vento,
Pensa numa pessoa em estado terminal, um paciente enfermo que sabe o dia da morte. Pode reparar, normalmente, tudo que ele fala é muito bem pensado. Ele fala de forma objetiva. Chama fulano, fala isso para ciclano. Isso é Jesus. Jesus, com a certeza de morte, de dias depois, falando àqueles que seguiram. Muitas vezes, quando ele fala aqui de amor de pai, amor de mãe, é porque os vínculos puramente humanos de família é uma das principais causas que pode interferir em um chamado pessoal com Cristo, inclusive num afastamento pessoal de Cristo. Ou a pessoa mais próxima de você te aproxima de Cristo, ou ela tem um potencial enorme de te afastar de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo. Os olhos não devem estar neles, ou nesses em volta, mas em mim. Ser cristão, ser identificado com Cristo, é ser discípulo de Cristo. Nem todos serão discípulos. Nem todos darão conta disso. Muitos ficarão do lado cômodo da multidão. Mas, se a pessoa se identifica com o Cristo, o ideal é que ela se vê convocada por Cristo. Eu vi um negócio no GNT nessa semana muito interessante, um documentário falando que os cristãos começaram essa identificação do sinal da cruz. Na época, no início da igreja, eles entravam num ambiente e faziam o sinal da cruz, comunicando para aquele ambiente que eles eram identificados como Cristo. Para que as pessoas, mesmo que não conhecessem a pessoa, soubessem que era um irmão. E que é uma pessoa confiável, uma pessoa que podia estar ali. Então, o sinal da cruz era: eu me identifico com o Cristo que morreu ali. Com essa nova religião, entre aspas, com esse cristianismo, eu me identifico com esse pessoal. Ser cristão é ser discípulo. E Jesus não apenas fez discípulos, como também incentivou os discípulos a fazerem discípulos. Então, por que o evangelho, o cristianismo se expandiu? Porque Cristo fez discípulos e os discípulos fizeram discípulos. E os discípulos dos discípulos fizeram discípulos e chegou até em você e em mim. Tá bom? Bom, o que significa a palavra discípulo ou discipulado? Ela pode ter dois sentidos. O primeiro sentido tem a ver com o meu ato pessoal de imitar a Cristo. Eu, como discípulo de Jesus. É o discipulado de Jesus na minha vida. E discipulado também significa a minha capacidade de fazer com que o outro imite o Cristo. Perceba que não é discípulo de mim mesmo. Eu, discípulo de Cristo, eu ajudando, quase nada, eu ajudando o Alisson a também ser discípulo de Cristo. Então, discipulado tem a ver com essas duas coisas. A imitação pessoal de Cristo e a ajuda para a sua imitação de Cristo. Quando você faz discípulo de si mesmo, é proselitismo. Aí não tem a ver com o Cristo. Esse é um grande risco. Você quer pessoas perto de você, mas você quer pessoas apenas que concordam com tudo que você fala, que amam tudo que você fala, que não te põem objeções. É discípulo de si mesmo, não é do Cristo. Uma coisa... O fazer discípulo está intimamente ligado a ser discípulo. Vou te dar um exemplo. Em português, a palavra manga, ela tem dois significados, por exemplo, mínimo, né? Manga como fruta e manga da camisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso usar a palavra manga fruta sem necessariamente estar ligada à manga da camisa, certo? A palavra discipulado não. Ela só pode ser utilizada na perspectiva de fazer outro imitar Cristo se você ser imitador de Cristo. Então só faz discípulo quem é discípulo. Deu para entender a diferença? Quando eu digo que
uma coisa depende da outra, significa que só pode apontar um caminho quem está no caminho. Por isso que muitas vezes a gente aponta um caminho sem a gente estar no caminho de Cristo, pode ser esse caminho nosso, e vai um tanto de gente cair junto. Porque esse caminho não era o de Cristo. Isso quer dizer que você só pode ajudar alguém a imitar Cristo se você estiver tentando imitar Cristo. E quando eu falo de custo, pessoal, o custo do discipulado vai custar pouco. Só tudo. Para esses caras que estão ouvindo, eles estão entendendo que vai custar pouco, só tudo. Quando eu falo de custo, eu refiro à nossa tendência de calcular tudo, né? Ganhos. A gente tem numa sociedade materialista, como a essência principal, a gente tem uma calculadora para tudo. Então você é convidado para uma festa, o que eu ganho com isso? Você vai conhecer alguém, o que eu ganho com isso? Você vai pregar na igreja, o que eu ganho com isso? Você vai trabalhar com isso. Quanto que eu vou ganhar sendo nessa profissão? A gente criou um hábito de calcular perdas e ganhos, sobretudo. E esse hábito de calcular, parece que Jesus já sabia e dá uma paulada, dizendo, olha, aqui tem a ver que perde. Se você vir com essa matemática de lucro, morreu. E ele traz uma ideia de carregar a cruz, né? Ele começa a falar sobre aquele que não carregar a sua cruz. Ele ia fazer isso 2, 3 dias depois, mas o que significava isso? Significava que ele era um condenado confesso, sendo execrado de uma sociedade e passando na frente dela, assumindo sobre si a culpa do seu erro, do seu pecado, do seu crime. Então é alguém que está tendo algum lucro? Jesus está dizendo que se essa capacidade de calcular perdas e ganhos fizer parte da nossa escolha de ser ou não discípulo de Cristo, fatalmente você não vai ser. Porque não tem ganho. Não aqui. Essa tendência humanista, individualista, egocêntrica, não tem ganho. Só perda. E o discipulado como ato de seguir Jesus, ele é uma decisão. Chega um determinado momento que você não consegue. Você vai numa reunião que é para a multidão, você começa a ouvir o que está sendo falado, mas aquilo já não... Parece que tem um negócio a mais para você se comprometer. Você sente falta de compromisso consigo mesmo com aquilo que está sendo falado. Não quer dizer que o nível aqui é mais baixo ou lá é mais alto. Não, mas é um chamado que acontece de dentro para fora. Você sabe que não é só aquilo. É como se dentro da gente já tivesse um sinalzinho que apontasse para a cruz. Mas psicologicamente a gente não quer ir para lá. Intencionalmente a gente não quer morrer para nós mesmos. A gente quer a nossa vontade. A gente quer o que a gente gosta. A gente quer o nosso conforto da nossa casa. A gente quer... Mas seguir Cristo tem um custo. E o custo do discipulado eu separei 3 coisas que custa caro. A primeira delas está no versículo 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filho, irmão e irmã, até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que custa para você ser discípulo de Cristo é o amor. Custa, gente. Teve uma série que a gente fez, depois você escuta lá no YouTube, vê lá, sobre idolatria. Eu apanhei demais. Eu apanhei porque quando eu percebi que pessoas e coisas ocupavam lugares idólatras na minha vida, eu vi que nesse cenário Jesus estava no cantinho do quarto.
como um funcionário que fazia toda aquela engrenagem de adoração funcionar. Jesus como um servo que colaborava para aquela engrenagem que eu coloquei aquelas peças a serem adoradas. Quando Jesus fala, aquele que não amar mais o filho, a esposa, o pai, a mãe, ele está falando o seguinte, há uma forma que eu aceito de amor e é só essa, não há outra. Há um custo para ser meu discípulo, o custo do amor. E qual amor? Não é qualquer amor, é um amor sem rival. Sabia que você pode amar coisas e pessoas, e até mesmo Deus, de forma errada? Sabia que nós podemos amar nossos filhos de forma errada? Nós podemos amar nossos esposos, nossos esposos, os seus maridos, de forma errada. A gente pode amar a igreja de forma errada. Nessa perspectiva, Jesus tinha 3 grupos que estavam ouvindo. Multidão, esses discípulos mais próximos e os 12. Que era alguém que já estava um pouco mais comprometido com o que ele estava falando. Jesus nunca teve um interesse de... Por exemplo, Sermão do Monte. Muita gente acha que foi para a multidão toda, mas ele começa a falar ali, sobe o monte e fala aos discípulos. Então ele não tinha esse ímpeto que os nossos youtubers hoje têm. Não era para isso, necessariamente para isso. Se acontecesse, ok, mas não era isso. Em geral, a multidão não ia dar conta de uma pancada dessa. Jesus estava procurando pessoas comprometidas com uma missão que ia custar a própria vida dessas pessoas que se comprometessem com isso. A primeira demanda do discipulado, então, pessoal, é o amor. Não qualquer amor, mas um amor específico. Um amor que não pode ter rival, guarda isso. E eu vou te dar um exemplo. Imagine você hoje perdendo seu esposo ou sua esposa, perdendo a sua empresa, perdendo a sua casa e os seus filhos morrem num acidente trágico. Só sobra você. Sem um tostão furado, sem um familiar próximo. Pergunta, o que sobraria? Você conseguiria ser feliz ou pleno? Essa resposta pode te ajudar muito a entender o lugar que Jesus está na sua vida, porque você é um cristão, você tem Jesus, você perdeu tudo isso, e a pergunta é, você perdeu tudo ou não? Se a gente estiver amando essas coisas ou essas pessoas de forma errada, a gente vai responder que perdeu tudo. Entende isso? E isso denuncia que nós não amamos ele nesse lugar que ele deve ser amado para a gente ser discípulo. Eu estou dizendo o seguinte, se eu amar mais a Rebeca, ou qualquer um dos meus filhos, mais do que Cristo, eu sou um idólatra. Sabe o que pode acontecer? Eu posso viver em função deles, em adoração a eles. E quantos pais idólatras hoje, pessoal, pegam seus filhos, controle da casa, filho, faz um trono lá e é o filho que manda. É a hora que o filho quer, é a televisão só no que o filho quer, é a comida que o filho quer, vive em função do filho. Oh! Isso é idolatria. Isso é um amor com rival. Você pergunta para uma pessoa assim, quanto tempo você teve com Cristo nessa semana? Assim, 10 minutos? Assim, nenhum. Por quê? Porque meu tempo é meus filhos, enche o peito. Lindo? Maravilhoso. Mas se de fato você amasse, você sentiria falta, estaria se relacionando. A primeira demanda, então, é amar sem rival.
Toda vez que Deus não está sendo priorizado, Deus não está sendo amado. Ou Deus está acima de tudo, ou tudo está acima de Deus. A gente vai arrumando desculpa. Esse domingo é esse. Domingo que vem é aquilo. Sábado que vem é outro. Vai. Ou Deus está acima de tudo, e eu não sou político, não é frase política. É quase. Mas por fora. Vamos de olho. Deus está acima de tudo, ou tudo está acima de Deus. Ele não aceita. Tipo assim, Deus, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Beleza, aí tá assim, Eliel, não aceita. Ele não tá lá. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não tem jeito de você ser discípulo com essa ordem. Não tem jeito. Tipo, meu trabalho, minha vocação que eu amo, a igreja de Jesus, a Rebeca, o Tito, o Timóteo, o Alex, o Henrique. Não tem jeito se Deus estiver aqui embaixo. Não tem como eu colocar a ordem em cima. Se Deus estiver aqui, Ele não aceita. Por quê? Porque Ele sabe que no momento que Ele precisar te propor uma decisão que custa tudo isso, você não vai tomar. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Lembra quando Deus... Volta lá em Abraão, né? Abraão, um pai para as nações, a promessa. Ele sai da terra dele sem nada, ou dos caldeus, vai para uma terra que ele não sabia, então era um cara obediente. Né? E ele tinha uma promessa. A promessa era qual? Ter um filho, que é justamente o cumprimento do que Deus falou. Muitos filhos. Olha para o céu e vê as estrelas, lembra disso? Olha para a areia e conta os grãos. Só que como que se cumpre sem um filho? Não tem jeito. Ele tinha que ter um filho, não tinha? Aí a esposa dele teve uma brilhante ideia, pegou a empregada, deu um jeitinho para Deus. Deus falou, tá bom, eu aceito esse, mas não é esse. É a gente, né? Não é? Deus demora, a gente dá um jeito. A gente faz do nosso jeito. Resultado, Ismael. Uma geração. Mas Deus ainda assim acolhe Ismael, né? Que ele é o Deus da vida. Não há criança, fruto de um estupro, que não possa receber da dádiva da vida de Deus. Todas. Você é a favor do aborto, de um funerário, de alguém? Bom, eu sou contra a morte. Sou contra a morte. Acho que a pessoa podia parar com a possibilidade de assim, eu posso gerar a vida sozinho? Não posso. Então, se foi gerada, quem gerou? Então é possível uma pessoa dessa ser encontrada pelo amor, o dom da vida. Bom, voltando. Deus, então, com 90 anos, Sara tem um filho, engravida, tem um filho chamado Isaac. Isaac se torna o quê? O cumprimento daquilo que Deus falou. Sim? Tudo que ia cumprir-se depois vinha por meio daquele filho. Como você acha que aquele filho foi tratado, gente? Entende isso? Como alvo do cumprimento do que Deus falou. Entende isso? Só que chegou no momento que esse filho ocupou um lugar no coração de Abraão que era maior do que Deus, cara. Sabe o que Deus fez? Traz Isaac. Quero matar. Sabe por que Deus fez isso? Toda vez que Deus pede Isaac, Ele quer mesmo é o coração de Abraão de novo. Porque se Abraão continuasse idolatrando o filho da promessa, não tinha como Deus cumprir a promessa. E às vezes a gente ama mais os frutos do que aquele que falou do fruto. Entendeu isso? Se Deus pediu para matar Isaac, não era para matar Isaac, era para matar aquele Isaac que era o alvo do amor daquele que um dia ouviu Deus e hoje não ouve mais. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, a gente perde coisas, pela bondade de Deus a gente perde, porque aquilo já tem a gente demais e Deus não quer rival, cara.
tem gente que Deus não pode dar coisa, porque se Deus cumpriu o que Ele te prometeu agora, cara, você canoniza, você congela, faz uma estátua e põe na sua sala. Sim ou não? Tem alguém? Sabe o que Jesus falou? Se vocês me amam, vocês guardam o que eu falo. E o contrário também ele falou, se vocês não guardam, vocês não me amam. Doido isso. Vocês guardam os meus mandamentos. Se vocês guardam, vocês me amam. Se vocês não guardam, vocês não me amam. E tudo que a gente guarda para alguma coisa, sim ou não? Por isso que ele falou em guardar os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a ele para sempre. Guarda uma coisa, toda vez que Deus pede Isaac, ele quer mesmo é Abraão. Toda vez. Gente, imagina a cena. Dizem, né? O Marcelo Guimarães fala que Isaac tinha 19 anos naquela época, pelos estudos dele. Então já não era um bebê. Tem gente que faz o bebezinho, mas não era um bebê. Era alguém que podia ter diálogo, porque ele chega e fala assim: filho, vamos subir para sacrificar comigo. Pega aí a lenha. Ele pega a lenha. Coloca sobre os ombros. Guarde isso. Pega um cutelo. Pega os seus objetos de viagem ali. E começa a subir o monte. Com uma galera. Chega em um determinado lugar. Eles param, ficam 3 dias. Aquela galera fica. Sobe o filho do pai, com a lenha sobre os ombros, para o lugar de sacrifício. Chega lá, põe-se a lenha e ele deita sobre a lenha. Ele pega o cutelo. Imagina o pai, gente. Sim? Aqui, vamos pensar. Imagina a cabeça de Abraão. Eu não entendo Deus. Se Deus prometeu, o motivo para ele cumprir o que ele prometeu é um filho, e ele manda matar meu filho. Não é louco isso? Só que Deus não queria matar aquele filho. Deus queria matar o filho que Abraão criou para ele, dentro do coração dele, que estava ocupando o lugar que deveria ser só de Deus. Pergunta. 2 pontos. Há alguém ou algo no seu coração acima de Deus? Você ama alguma coisa, alguém acima de Deus? Se você ama, cuidado. Uma hora ele pode chamar para o Gólgota. Dizem que Isaac é um prenúncio do filho, né? De Jesus. É uma... Como chama? Não, é uma figura também, mas tem uma palavra. Teofania? Não. Algo assim. É um tipo de Jesus que a gente pode ver. Por quê? Porque ele é um filho, ele carrega a lenha sobre os ombros, a cruz, só que ali, por já ter a promessa de um dia o filho iria morrer, ele não precisou morrer. Ele olhou de lado e tinha lá o quê? Quando Abraão olhou, tinha um carneiro, né? Outras versões falam um cordeiro, preso nos arbustos. Quando você vai ver a palavra arbusto, sabe qual que é, Cláudio? Caule de rosas. Um cordeiro preso por um caule de rosas, sendo morto no lugar de Isaac. Havia já um cenário que apontava para o Cristo. Por amor. Pergunta: você é um idólatra? A que e a quem? Segundo custo. Há um custo de sofrimento, pessoal. Não qualquer sofrimento. Versículo 27
fala o seguinte, ó. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quando eu digo sofrimento, a gente sofre em geral, né? Hoje é uma parada cabulosa. Sofrimento é uma linguagem. Mas ele não está falando de qualquer sofrimento, ele está falando de um sofrimento por carregar a cruz. É um sofrimento de rejeição e humilhação por ser seguidor de Jesus. Por ser diferente, você paga um preço. É mais ou menos o seguinte, por que você não faz o que todo mundo faz? Hoje é até difícil, né? Porque os crentes estão fazendo tudo que todo mundo faz, enfim. Mas por que você não é igual a todo mundo? É tipo isso. Por que na faculdade você é diferente? Por que o seu jeito de falar não é evangeliquez não, tá, pessoal? Mas você tem temor no que você fala. Por que você cumpre o horário? Por que você chega... Por que você é assim? Por que a sua clareza denuncia tanta escuridão quando você chega? Não, você pode estar nesse ambiente, não. É uma perseguição por ser discípulo e viver nesse mundo hostil. Nós passamos... Tem gente que nem experimentou isso. Talvez é o que ele disse. Talvez o sal que já não está salgando mais, e não faz diferença se tem mais ou menos. Ele já perdeu o sabor. Mas Cristo está falando, o que a Bíblia está falando é, você hoje carrega a sua cruz. Você tem um compromisso público de ser mais parecido com Jesus? Quem te cobra isso? Quem você deixa falar na sua vida para te cobrar ser mais discípulo de Jesus? Ou você não precisa disso? Quem que tem autoridade, entre aspas, autoridade, para aproximar de você e falar, isso não está condizente com o discípulo de Jesus? Porque, assim, os estranhamentos nas relações hoje são tamanhos que a gente vai criando cada vez mais distância dessas pessoas. A gente vai criando... Por quê? Porque a gente já sofre com tantas outras coisas que não quer ser incomodado com isso. Na última reunião nossa do presbitério, a gente fez uma dinâmica interessante sobre nossos prazeres, né? Eu, Bruno e o Luiz. O que da nossa vida comunica prazer? Que são, o prazer é uma área de potenciais, né? Enormes, tanto positivo quanto negativo. Nessa semana na GNT passou também no documentário falando que a gente tem prazer basicamente em duas coisas: sexo e comida. Eu falei, opa, tadinho. Pulou. Quase caiu. Ai, que lindeza. Nós temos prazer em duas coisas: sexo e comida. Sexo para quê? Deus criou. Para quê? Para procriar, e comida para você não morrer de fome. Então, basicamente, a gente tem o erro. Eu vi isso na entrevista do Casa Grande, né? Dependente químico, assim, cabuloso, né? Pouca coisa não. Ele fala rasgado. Ele não gostava de pouco, não. O negócio dele era muito. Aí ele fala assim, a gente foi criado para ter prazer nessas duas coisas. E como eu não conseguia muito bem com essas duas coisas, eu busquei tudo para me ter prazer como eu tinha nessas coisas quando eu lembrava do que eu tinha. E aí foi para a droga. Eu falo que o problema não é a droga da vida. Né? Do porquê daquela pessoa. Ele fala, não, é porque eu queria sentir um prazer naquele nível de prazer que outra coisa não me dava. Resultado, sabe o que ele falou? Falou uma coisa interessante. Ele falou assim, eu tive que me reeducar aos prazeres medianos da vida. Sabe aquela coisa assim? E ele fala, droga não é ruim. Se fosse ruim, ninguém se viciava. É um prazer aqui. E o prazer que a vida dá, ele está aqui, ó. Em coisas... Vamos almoçar junto, né? Uma boa noite com seu esposo, com sua esposa.
Então aqui, ó. Aqui não existe de forma saudável. Aqui é escravidão. Aqui é vida. Aí na nossa dinâmica é quais são as coisas que a gente está vivendo que nos dão prazer aqui? Porque uma hora a gente... Sabe o que acontece com muitos homens, bons homens? Eles vivem uma vida de cruz, carregando a sua cruz por muitos anos, sem ter essa consciência de prazer mediano da vida, e uma hora eles pulam daqui de cima. Porque eles se acham merecedores e eles se jogam. Esse prazer que destrói, não do prazer mediano que todos nós podemos experimentar de forma saudável. Carregar a cruz não é viver sem prazer, viu? Mas qual prazer? A qual custo? Ontem eu atendi uma pessoa que passou por um divórcio, que o rapaz hoje já teve 3, 4 namoradas, hoje namora com outra pessoa, e o cenário que se apresentava para ela é: ele tá tudo bem para ele e para mim eu tô no fundo do poço. Ela falou: é isso mesmo, eu me guardei, eu casei assim, como se fosse parâmetro, mas eu vivi assim, até hoje tem 4, 5 anos que aconteceu essa separação. Eu nunca mais me relacionei com ninguém, e é assim que Deus me trata? Para ele tá tudo bem, e para mim, estou aqui carregando a cruz, é isso que eu ganho? E eu falei para ela: tá tudo bem sob qual parâmetro? Quem falou que tá tudo bem? Sabe lá Deus como está o coração dessa pessoa, de camas variadas, de pessoas variadas. Sabe lá Deus. Então carregar a cruz para o discípulo não é uma vida, sabe aquela coisa, um masoquismo? Não é isso não. Tem prazeres envolvidos, mas são prazeres dentro de uma realidade saudável, de paz interior. Pode ter coisa que vai te dar um prazer enorme, mas vai arrancar sua paz. Quanto vai custar aquilo? Hoje, carregar a cruz implica em conviver nesse mundo hostil. Por que você cria seu filho assim? Por que você pensa assim? Não, por que você faz, você oferta? Sabe lá Deus o que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Então, carregar a cruz tem a ver com a resistência a esse mundo hostil. Terceiro e último. Ser um discípulo, versículo 33, envolve também um desapego de todas as outras coisas, ou de todas as coisas. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Tudo aqui é porque cada vez mais, acho que essa frase é da Thaís, né? Nós estamos coisificando a vida. São coisas demais. Pessoas são coisas, trabalho é coisa, tudo é coisa. E esse último golpe, pessoal, é mortal, viu? Por quê? Porque quando a gente não está bem vinculado a esse amor, que é Deus, que organiza todos os amores, a gente ama tampar com coisas. A gente ama possuir bens que a gente pode pegar e falar que é nosso. A gente ama acumular coisas. A gente ama nos mostrar dono de coisas. Tem uma frase nossa que a gente fala assim: se você tem medo de perder alguma coisa, é porque você ainda tem alguma coisa a perder. Sim ou não? Sim. Gente, o discípulo de Cristo, ele devia se ver como uma planta que pode ser arrancada com raiz e tudo e plantada num outro lugar. Se você fizer isso com essa jabuticaba que é diferente, tá ligado, né? Ela tem 7 troncos ali, 7 ramificações. Ela é especial. Mas ela está aqui, deve ter quantos anos, Lídia? Mais ou menos. Uns 30 anos que ela está aqui.
Mas se você chegar com um trator aqui, tirar ela com raiz e tudo, e levar ela para uma terra boa, que ela possa produzir, na primeira possibilidade dela gerar fruto de novo, ela gera. Ela não tem apego a essa casa. Por mais que ela foi feliz aqui, por mais fruto que ela deu aqui. Só que a gente não. Sabe o que a gente é? A gente é essa jabuticaba que acha que a casa é dela. Sim ou não? A gente ama ser dono de coisas. O discípulo de Cristo, ele tem um senso de desapego diferenciado. E o contrário do desapego não combina com o discípulo de Cristo, sim ou não? Alguém extremamente materialista, apegado ao que tem, não combina com o discípulo de Jesus. Não combina. E, gente, como é difícil renunciar àquilo que a gente acredita que tem, né? Acredita. Hoje, o que você tem? Ah, eu tenho uma casa. Tem mesmo? Vou te contar uma boa nova. Primeiro, quando Deus criou a terra, e tinha esse lote lá, sem mesmo você ser nascido, alguém chegou lá e falou que era dono. Esse alguém, depois foi no cartório, quando existia o cartório, foi lá e registrou no nome dele. Ele não comprou de ninguém. E esse alguém que um dia registrou no nome dele, te vendeu. E hoje, você tem um papel que fala que é seu, mas se o dono verdadeiro que criou aquele lugar chegar, de quem que é? O que você tem? Ah, não, eu tenho um carro. Você tem, mas pode não ter ali na esquina. Sim ou não? Tudo que você tem, que realmente você tem, não é seu. Deixa eu explicar. Daniel. O Claudinho, teoricamente, tem. E a Thaís. Mas tudo que eles realmente parecem ter, nem deles são. É dádiva. E está sob cuidados até que Cristo seja formado e ele possa ser inteiro em Cristo. Eles podem gerar a vida sozinhos? Não. Então é deles? Não. O que você tem? Fritando os ovos. Você tem o quê? Lembra das palavras de Jó? Vamos construir o cenário? Jó tinha uma família, beleza, bonito, filhos bonitos, servos de Deus, ele tinha uma casa, tinha uma propriedade com gado, com criação, tinha muitos bens, e começou. Doença, a esposa ser usada pelo diabo, né? Nega seu Deus e morre. Então, cara, você ouvir isso da pessoa que mais é difícil. Ela, em vez de ela estar do seu lado, ela está jogando pro buraco. Cai um vento, passou um vento numa propriedade dele e matou os 10 filhos. Entrou alguém lá e roubou os gados, os que não roubou, matou. Então, e assim, em questão de dias, ele perdeu a confiança na esposa, ela não morreu, mas estava lá, jararaca. Ele perdeu os filhos, os bens, a casa. E a resposta dele foi a seguinte. Hã? E perdeu a saúde também, né? Tem um texto que ele fala que ele senta nas cinzas e passa uma telha para arrancar, um caco de telha para arrancar as escaras, né? Aquelas feridas expostas. Ele limpava com a telha. Foi legal, só um parênteses. Deus nos falou sobre esse texto uma vez, quando nós mudamos a reunião lá em Estrolândia, a Pri está aqui, vai me ajudar. Nós estávamos numa casa e nós, por causa desse texto, nós entendemos de ir com a comunidade, congregar na casa de uma senhora que estava na esquina do lixão, do maior lixão da região metropolitana de Betim, que é Estrolândia, era, né? Estrolândia, a casa da Cida, que era um sobrado, e nesse sobrado era virado para dentro do lixão. Quando eu li esse texto, ele se sentou e passou o caco de telha tirando
esse setor nas cinzas, a palavra cinza é no lixão. No lugar onde eles queimavam o lixo. Que não tinha tratamento de lixo. Aí Deus falou pra gente assim, pra comunidade lá. Vão pra lá, levantar uma intercessão com a comunidade, ser comunidade lá, até que a escara saia. Isso aconteceu? Ficamos lá o quê? Uns 2 anos? E um dia a gente recebe a notícia com uma faixa. O lixão será desativado. Aí foi a autorização da gente sair de lá para outro lugar. Como igreja. Hã? Menos de 2 anos? Ou seja, nós intencionalmente fomos para lá com uma intercessão, porque aquele lixão lá fazia muito mal para aquela comunidade. Pedimos a Deus isso, Deus, por vontade dele, concedeu. E aí sim autorizou a igreja a se movimentar para trazer vida naquela sociedade em outro lugar. Fecha parênteses. São Cida Coração Valente, né? Uma senhorinha que fez não sei quantas cirurgias no coração, está viva, sabe lá Deus como. Mas voltando, como é difícil a gente renunciar coisas que a gente acha que tem. E uma característica do discípulo é que ele é um pouco mais desapegado. Custa. Aquele exemplo que eu dei. Se você perdesse hoje, perdesse tudo que você possui, sua família, seus bens, está na lona, sem um tostão furado, nada. Tudo que te restou é Jesus. Apenas Jesus. Pergunta, ele seria suficiente? Sim ou não? Você seria feliz, pleno, completo, só com Jesus? Só com Jesus? Como se fosse pouco? Entende isso? Assim, eu estou falando isso, gente, como eu falei, é contra mim, né? Mas é um constrangimento, sim ou não? Que a gente enche a nossa vida de coisas, gente. E a gente vai se arrebentando com esse negócio que a gente acha que é nosso. Não tem nada nosso. Sabe o que Jó fala? Nu saí do ventre. Não, Deus me deu, Deus levou. Abacuque fala o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe. Não, Jó também falou isso, foi Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Somente alguém que ama a Deus e que Deus está no topo tem consciência que ele ainda tem tudo, mesmo perdendo tudo que está abaixo. Família para ele estava aqui. Filhos, igreja, ministério, trabalho, dinheiro, casa, tudo abaixo. Como Deus estava acima, ele perdeu tudo abaixo, mas ele ainda tinha tudo. E você? É assim? Porque se for, gente, quando Deus, e se Deus quiser permitir Satanás tocar na nossa vida e tirar tudo que a gente tem, muita gente que eu conheço se tornaria pessoas muito infelizes. O discípulo não. Por quê? Porque ele já não tem nada. Tudo que ele tem, ele acha que tem, que de fato ele pode ver como bem, que são filhos, coisas que não têm preço. É o próprio Deus que deu e ele que é o dono. Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produza mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas do pasto. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é aquele que faz os meus pés andar como os da corça, é Ele que me faz ver altaneiramente, ou seja, acima dos problemas ou das coisas que eu tenho. É difícil isso. Acho que talvez, como eu falei, é o golpe fatal, porque somos uma sociedade profundamente materialista. Concluindo,
Cuidado com o discipulado de baixo custo, viu, pessoal? Como eu falei, você acha que essa mensagem aqui seria com a multidão? Discípulos que deixaram de seguir Jesus pode até parecer com discípulos. Mas como não seguem mais, não conseguem fazer discípulos. Já perderam o sabor. Eles podem ter cargo na igreja, pode ser o pastor, pode ser... Se ele não salga mais, não tem ninguém perto dele experimentando vida. Porque o sal, ele realça o sabor. Né? Você pega uma picanhazinha ali ao ponto, um salzinho de barrilha, não fica pior, não fica pior? Não fica. Agora, se você faz essa carne, põe o sal e a hora que põe na boca não tem sal nenhum, aquele sal que você achava que tinha tem que ser jogado fora, não serve para mais nada. Mateus vai falar que ou a árvore boa dá bom fruto, ou a árvore má dá má fruto, porque pelo fruto a gente conhece como é que está a árvore. Se você é discípulo, você faz discípulo. Se você tem sal, você salga. Se você é luz, você ilumina. Se você segue Jesus, pessoas vão querer seguir Jesus através do que você está seguindo. Meu desafio é te desafiar com esse desafio que eu estou pondo sobre mim, de revisar o que eu amo, sobre o que eu me esforço, qual é a cruz que está sobre mim, se de fato tem a ver com Cristo, e se tem coisas que eu amo mais do que o próprio Deus. Isso é o chamado custo do discipulado. Aquele que não for capaz de amar a Cristo acima de tudo, aquele que não for capaz de sofrer alguma coisa por ser cristão, e se prepare, viu? Não é terrorismo não, tá, gente? É só... Chegará um momento que a gente vai falar, você é cristão? Não, aqui não. Não te aceitamos mais. Seu filho é cristão? Não, aqui nessa escola não. Nessa escola não. Chegará um momento que por ética cristã, você vai trazer tanta luz para um lugar que você vai ter que ser expulso daquele lugar. Você vai trazer tanta verdade que ninguém vai querer que você esteja lá. Por quê? Porque é um ambiente que depende da mentira para existir. E como você é verdade, se você estiver lá, tem que destruir tudo. E eles não querem destruir os seus planos, seus castelos. E aí, a arte que a gente fez é uma mão assim, né? Com as duas pílulas, Matrix. Quem assistiu Matrix? Isso é da minha época. Não assistiu? Assista. Sessão da tarde, outra indicação. Mas basicamente é o seguinte, tem duas pílulas, e eu quero terminar a mensagem com isso. Você pode fingir, uma delas, o cara tomava e acordava na cama dele, na vida dele e tal, e ia embora, tá tudo beleza. Igual ele saiu. Só que se ele tomasse a outra, ele começava a enxergar um outro mundo, que tinha outras consequências, outras exigências, e que ele tinha que ser outra pessoa. Aí, dependendo do dia, ele escolhia qual das duas ele tomava. A minha pergunta é, qual das duas você quer ir embora? Qual das duas você vai tomar? Você vai fingir que você não ouviu nada e amanhã tá tudo bem, acordar segunda-feira e vai viver sua vidinha? Ou você quer tomar essa aqui, que Deus te chamou para ser discípulo e isso vai ter um preço? E mudar de vida. E ser discípulo de Jesus. Uma deixa você confortável no seu mundo, na sua caminha que você acorda todo dia. A outra te coloca na esteira da vida de Jesus que te arrebenta todo dia. Custa caro. Você abre o guarda-roupa, tem duas blusas, você não quer ter. Você é confrontado por ter duas blusas, você é confrontado porque você tem R$100 sobrando ali e pode fazer o bem e não faz. Você pode
sair daqui hoje com a pílula azul, só mais um culto, só mais um domingo, inclusive estava vazio, não pode ter desculpa, fingi que eu nem ouvi o que foi falado, vou embora. Ou você pode pegar, experimentar da pílula vermelha, do sangue da aliança, daquele que pagou caríssimo para nos permitir o privilégio de ser contado como discípulo de Jesus. O Apocalipse fala que no final dos tempos haverá lá no reino eterno pessoas vestidas com uma roupa diferente. E eu acredito que essa roupa, essa identificação tem a ver com esse galardão de seguir Jesus, de ser testemunha do Cristo. Eu não acredito galardão assim, como muitos acreditam na coroa e tal, necessariamente, mas eu acho que será uma forma de identificar quem foi de fato fiel ou mais fiel ao Cristo. Imagina você viver uma vida em sacrifício, mas viver a eternidade em presença próxima daquele que você sacrificou sua vida. O livro dos Mártires, John Fox, né? Acho que é isso. Fala que alguns dos discípulos, ou dos primeiros discípulos, ao serem convidados ao martírio, eles tinham impulsos de alegria. Pensa isso, gente. É um contrassenso. Quem que vai se sentir feliz por arrancar sua cabeça? Ninguém. O escritor do livro fala que parece que eles estavam vendo algo diferente na frente deles. Não era uma guilhotina. Era um privilégio de ser discípulo de Jesus. Esse é o Jesus que nos chamou. Acho que ele chamou a nossa comunidade para isso. Acho que ele chamou esse grupo de pessoas que se propõem a uma fé madura, seguidora de Jesus Cristo. E então terá um jeito de amar, um jeito de carregar a cruz e um jeito de se relacionar com as coisas. Apenas como coisas. Apenas como temporal. Minha oração é que a gente possa ouvir a voz de Deus um tom acima das vozes da culpa, né? Às vezes a gente fica sentado na culpa, eu fiz isso, fiz aquilo, não dou conta. Não vai mudar nada. É hoje. Você tem hoje para mudar. Você tem hoje para sair daqui comprometido com um novo lugar chamado discipulado de Jesus. Tem hoje. Ou você fica lá com aquela ansiedade sobre o amanhã, né? Tipo, mas se eu fizer isso, vai fazer aquilo, mas se eu perder isso, eu vou ter... E você não vive o hoje também. Que a gente consiga sair daqui hoje só consciente. Que tem as duas pílulas disponíveis. E a gente pode escolher qual que a gente quer tomar. Minha oração é que você tome a da vida real. Da que de fato existe. Do mundo que de fato existe. Que a gente possa ser encontrado por Jesus. Amém? Gostaria de orar por vocês e por mim, por essa palavra. Que Deus deposite ela num lugar frutífero dentro de você, né? Você não tenha desculpas. Seja um lugar oportuno para Deus continuar falando no seu coração. Pai, obrigado pelo Teu Santo Espírito, pela inspiração da Tua palavra, pelo Teu Evangelho que nos confronta todo dia, todo dia. Obrigado, Senhor, por denunciar os impostores dentro de mim,
por colocar um espelho e a imagem refletida ser a face do teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz para que eu tivesse vida, e uma vida com gosto de vida, com gosto de eternidade, com sentido, com perspectivas eternas. E por isso que eu oro como Davi. Eu oro representando os meus irmãos, a mim, a essa comunidade. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algum caminho mau. E por favor, Senhor, nos guie por um caminho de vida eterna. Denuncie falsos amores, denuncie amores idólatras, denuncie uma desorganização nos amores da nossa história. Denuncie, Pai, o motivo dos nossos sacrifícios, que muitas vezes não envolvem Cristo. Denuncie também, Pai, nossa paixão por coisas, nosso apego pelos bens que achamos que possuímos e que na verdade são apenas coisas. Nos ajude, Senhor, ajude essa comunidade a digerir o desafio de ser discípulo de Jesus. Jesus, o Cristo. Jesus, o teu Filho, Jesus. Jesus, o teu Filho, Yeshua. Pai, obrigado pelo coração dos meus irmãos, pela consideração dos meus irmãos em ouvir. Que essa palavra possa cair nesse lugar, dentro deles, e possa frutificar. Como essa árvore que está se preparando para dar uma quantidade enorme de frutos. Essa é a nossa oração, Senhor. Que essa palavra mude completamente a história da nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém?